Evangelho segundo nosso irmão Mateus, capítulo 3. Diz o texto da palavra de Deus: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mostra-nos os teus caminhos, o teu querer, a tua vontade, e permita-nos andar sobre eles, para que nós nos deparemos, nos encontremos contigo, para que possamos nos encontrar com a tua vontade, com o teu poder, com a tua majestade. Esteja em nós e peleje por nós, para que nós tenhamos uma vida avivada, firmada em Ti. Fala-nos por meio da Tua voz, da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. É noite de São João. O céu fica todo iluminado, fica todo estrelado, fica cheio de balão. Você já ouviu, pelo menos parte de vocês. Ontem, no dia de ontem, 24 de junho, foi, segundo a tradição religiosa romana, foi dia de São João. E esse João, que há uma comemoração religiosa em torno da vida, do nome dele, é o João, que não é o João do Evangelho, mas é o João Batista. O João o Batista, o João o Batizador. Esse João é nosso irmão em Cristo, que viveu há muitos anos atrás e que realmente é digno de expressão, é digno de homenagem. O próprio Senhor Jesus disse que, nascido de mulher, não houve ninguém nessa terra maior do que João. João, ele é o preparador, ele é o encaminhador, ele é quem novamente abre as portas, ele é quem estabelece o percurso, ele é quem pavimenta a estrada, ele é a quem Deus escolheu para definir a jornada. A jornada do quê? De quem? A minha e a tua jornada. Porque se você estava aqui na semana passada, você ouviu o Espírito Santo dizendo para você que o reino de Deus chegou. Que o reino de Deus está à sua disposição. Que você mesmo nessa terra já pode começar a viver os efeitos, a expressão gloriosa do reino de Deus, da boa notícia, da notícia melhor que os seus ouvidos puderam ouvir, que teu coração pôde acolher. O reino de Deus chegou. Mas qual foi o caminho? Qual foi a vereda? Qual foi a estrada? Qual foi a jornada para que eu e você pudéssemos chegar e fazer parte deste reino? Nesses primeiros
versos do capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus, ele descreve um bocado dessa história, ou o norte desse caminho. Ele começa dizendo, se você está com a sua Bíblia aberta, por favor, acompanha. Ele começa dizendo, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Que dias eram esses? Que dias do qual o Mateus está se referindo? Naqueles dias pode ser aplicado como naquele tempo, naquela época, naquele momento. Ele aparece pregando, ele deveria ter por volta de 30 anos de idade, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Ele aparece anunciando, ele aparece explicando, ele aparece dizendo assim, eu venho trazer uma grande notícia para vocês. Preste atenção, eu venho trazer uma grande notícia para vocês. Eu venho trazer o Evangelho, as boas novas. E por que é que isso se torna tão importante, tão fundamental? Nós temos conversado na escola bíblica sobre a caminhada do povo de Deus até a cruz, até a presença do nosso Senhor Jesus. Eu tenho dito sempre, especialmente na classe de jovens, mas sexta-feira aqui na classe de irmãs também, que a caminhada é uma analogia. O Antigo Testamento faz uma analogia da caminhada do povo de Deus hoje, da caminhada do povo hebreu na antiguidade. O Egito é o mundo. Faraó é o inimigo de Deus. Os hebreus é o povo de Deus. E a Canaã, da qual Moisés é o grande libertador, é o líder, é a nova Jerusalém, é o céu, a Jerusalém celestial. E Moisés é um tipo de Cristo, é o libertador, é uma analogia com a nossa caminhada nesse tempo, nessa terra, nessa época. Que época era essa? Depois desse tempo, vieram as tipologias, as analogias, vieram os reis, os juízes, os profetas. Na Bíblia, o último profeta é o Malaquias, mas é um momento da história. E a partir desses últimos profetas, Malaquias, Zacarias, há 400 anos pelo menos, de silêncio profético. Não tem voz de Deus. Deus não fala mais ao povo. Não tem um culto como este aqui. Naqueles dias, naquele tempo, é neste tempo, que não tem a voz de Deus, que há silêncio da parte do Pai. É o tempo onde os profetas não profetizam. É um tempo onde o povo de Deus vive de largo da sua fé. É um tempo de empobrecimento de fé. É um tempo de desapego da fé. É um tempo de esquecimento da presença de Deus. É nesse tempo que João o Batista, o batizador, começa a propagar uma boa notícia. Imagina, meus irmãos, depois de 400 anos de silêncio, chega um homem, mal vestido, morando no deserto, dizendo, eu venho trazer boas notícias para a vida de vocês. Eu venho vos anunciar algo que modificará, que transformará a vida de todos vocês. No mínimo, aquele povo
duvidaria. No máximo eles pagariam para ver. Porque eles estavam vivendo um tempo de opressão, um tempo de miséria espiritual, um tempo onde não se via a manifestação, o mover do Deus pelo qual eles seguiram durante toda a sua vida religiosa. Há uma desesperança, há uma falta de vontade de prosseguir. O templo estava profanado, os cultos tinham sido eliminados da cultura religiosa do povo, e aparece um sujeito, um tal de João, pregando no deserto e dizendo: arrependei-vos. O tempo era um tempo caído, mas ele dizia: eu venho vos anunciar o reino de Deus. Eu venho dizer para vocês que o reino de Deus está próximo. Eu venho dizer para você que a melhor notícia da tua vida está prestes a se tornar realidade. O grande sonho do povo de Deus, dos hebreus antigos, dos judeus da atualidade e dos cristãos do futuro, vai se configurar, vai se realizar. Ele está vindo, ele está chegando. O reino de Deus. E aí ele segue dizendo o que ele vem anunciar e como que se chega a este caminho. Ele diz: arrependei-vos, no versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Preparem-se, se arrumem, o noivo está chegando. Não cometa os mesmos erros das 5 virgens, daquela parábola das 10 virgens, das quais 5, metade delas se prepararam para a chegada do noivo, se prepararam para o casamento, mas metade delas, 5 delas, não se prepararam, e quando o noivo veio, elas ficaram de volta de fora das bodas. João está dizendo àquele povo, João está dizendo: se preparem, não se acomodem, se arrumem, mantenha a lâmpada do candeeiro acesa, mantenha a paixão do teu coração viva, mantenha o teu amor por Jesus verdadeiro, real, prático, porque o noivo está vindo. Porque o noivo, ele é perfeito, ele é proativo, ele não é um acaso. O noivo, o Senhor Jesus, não é como nós. Ele não te dá um carro se você não sabe dirigir. É uma metáfora, meus irmãos. Ele não te dá um esposo, uma esposa, se você não sabe amar. O noivo, ele não melhora a tua renda se você não sabe o que é generosidade. Você não experimenta da misericórdia dele se você não souber o que é perdão. Você não vai adentrar no mundo dos salvos se você não sabe o que é graça. E você não é salvo se você não olha para Ele como Deus, como seu Salvador, não quer conhecer Jesus.
tem que se preparar, tem que aprender a dirigir para ter carro, tem que tirar a carteira, tem que saber o que é amor para poder amar, tem que saber o que é doar para poder receber, tem que aprender a perdoar para receber misericórdia, tem que conhecer, tem que se preparar gratuitamente pela graça, para poder experimentar da salvação em Cristo. Arrependei-vos. Ele está dizendo: arrependei-vos, se preparem, porque o noivo está vindo. E finalmente, no versículo 3, ele disse: porque este é o referido do profeta Isaías. Esse é quem o profeta Isaías disse sobre ele: a voz que clama no deserto. Endireitai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos. As veredas, elas são prefiguradas pelo caminho mais fácil, pelo caminho menos tortuoso, pelo caminho mais rápido. João está dizendo: endireitai as vossas veredas. Por que ele está dizendo isso? Para que vocês cheguem com mais brevidade à presença de Deus, ao reino de Deus, a verdade do Santo Evangelho, a vida perfeita de vocês. É como o Waze, né? O GPS, ou aquele aplicativo, né, pastor Mendonça? Às vezes a gente tem que conhecer o lugar, mas normalmente, se ele estiver funcionando bem, você sabe o tempo de chegada. Eu hoje, quando vou a algum lugar, principalmente lá para a cidade do Rio de Janeiro, eu boto no Waze e ele me dá o tempo de chegada. E assim, eu acho que nunca errou, sinceramente. Ele diz o lugar melhor para eu ir, que tem menos engarrafamento. O Waze, ele abrevia. O GPS, ele te dá o melhor caminho. As veredas são assim. Te dá o melhor caminho, o caminho mais fácil, o caminho mais breve. João está dizendo: endireitai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos, para que vocês vão pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais breve, pelo caminho melhor. É como o nosso Senhor Jesus falando aos seus discípulos no capítulo 14 de João. Vocês conhecem o texto: vou vos preparar um lugar e voltarei para vos levar, porque eu quero, estou parafraseando, eu quero que vocês estejam nesse lugar, para que onde eu esteja, vocês estejam também. E ele diz: vocês conhecem o caminho, vocês conhecem as veredas, vocês conhecem o caminho mais breve, vocês conhecem o caminho mais fácil. Aí o Tomé faz uma pergunta para ele: não, nós não sabemos o caminho. Se nós não sabemos o caminho, nós não vamos conseguir chegar. Aí ele responde a Tomé e diz: eu sou o caminho, eu sou o GPS. Mas não, ele não é o GPS, porque o GPS abrevia o tempo. O GPS, ele tira você do congestionamento. Mas o Senhor Jesus só não abrevia o tempo. Ele só não mostra o melhor caminho. Ele está dizendo: eu sou o único caminho.
Se tu não me seguires, você não chegará ao reino de Deus, à presença de Deus. Porque eu sou tua prioridade. Eu sou as tuas primícias. E quem estava aqui na sexta-feira comigo na classe já vai entender o que eu estou falando melhor, porque a gente conversou disso. A prioridade não é o restante, não é o que sobra, não é a parte, não é a metade, não é um bocado, não é um pouquinho. A prioridade é tudo. Não entrega uma parte da sua vida. Não entrega um bocado do teu ser. Não entrega metade da tua individualidade. João está dizendo, se você quer abreviar, melhorar esse caminho, você tem que ir pelo único caminho que existe. Isso só é possível se você entrega toda a sua vida. Eu sou as primícias. As primícias, ela diz assim, não é uma opção. Eu posso chegar ao meu destino sem GPS. Eu posso chegar ao meu destino sem um aplicativo de controle de trânsito. Alguns caminhos, certamente, todos nós que estamos aqui, nós sabemos na nossa cabeça. Não precisamos de nenhum outro instrumento tecnológico. Mas não há possibilidade de entrar no reino de Deus sem seguir o nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso guia. Ele é a nossa estrada. Ele é a nossa vereda. Agora olha aqui para mim. João, ele fora profetizado por um anjo ao pai dele, o Zacarias. João era aquele que se vestia mal, comia mal e morava mal. Se vestia com pele de animal, comia mel silvestre, gafanhoto e morava no deserto. Vivia no deserto. João é primo de Jesus, do nosso Senhor Jesus. Ele é 6 meses mais velho do que o nosso Senhor Jesus. João foi quem batizou o nosso Senhor Jesus. João é filho de pastor. Zacarias era sacerdote. O texto faz o elogio a Zacarias e a Isabel, dizendo que eram servos do Senhor, servos verdadeiros. João é o arauto, é o megafone, aquele que anuncia Cristo depois do silêncio profético. João é aquele, como eu disse, que o Senhor Jesus declara que nascido de mulher não teve ninguém maior do que ele. João é aquele que perde a cabeça, mas literalmente, ele morre decapitado. João, se ele estivesse aqui nessa noite e fosse dar um testemunho, e se você ainda está num movimento religioso, você não ia dar glória a Deus, porque ele ia dizer isso tudo que eu acabei de dizer para você. Ele ia dizer, olha, eu fui tocado pelo Espírito Santo no ventre da minha mãe. Porque Isabel estava grávida e Maria também estava grávida, elas se encontraram. O texto diz que João começa a mexer, Aline, não, né? Você sabe disso, né? Começa a mexer na barriga da Isabel, assim, uma forma de glorificar o Senhor Jesus no ventre da mãe dele. O meu nascimento, como foi de Vivi, foi um milagre, porque a minha mãe era estéril, já era avançado em dias, meu pai também era avançado em dias, mas eu nasci. Eu fui o batizador
do nosso Senhor Jesus. Eu fui elogiado por Deus. Mas eu morava mal, comia mal, vestia mal e morria com a cabeça pendurada. E aí aqueles pastores mais efusivos daria, dá um glória aí. Mas João é apresentado ao reino de Deus. Nem a vida, nem a morte, nem as coisas do passado, nem as coisas do futuro, nem a perseguição, nem a dor, nem a pobreza, nem o diabo poderá separar você do reino de Deus, da presença de Deus, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí a gente dá glória a Deus. A gente conhece o Evangelho, a gente dá glória a Deus pela vida desse João, desse irmão amado que viveu e que nos apresenta a boa notícia aqui, do qual ele disse que não seria apto de desatar as correias das sandálias. Quando ele nasce, queriam dar o nome a ele de Zacarias, em homenagem ao pai dele. Mas o anjo havia dito para o próprio Zacarias que não era esse nome que ele tinha que ter. O nome dele deveria ser João. O Joãozinho está lá em cima, né, Marco? Aqui tem 3 João, não 4. Tem um João Lima, um João do Marco da Juliana, um João Pedro e o João mais novo mesmo dessa igreja, filho de Tiago e Raíza. E deve ter mais algum por aí perdido aí. Que quer dizer Deus perdoa, Deus é benevolente, Deus é misericordioso. Então você e eu não deveríamos nem estar aqui de vergonha de Deus, porque nós viramos as costas, nós não queríamos Ele, mas Ele disse, vem para mim, eu estou esperando vocês. Os meus braços estão abertos para lhe abraçar, para cuidar de vocês, para que em vocês estando em mim, nada possa conter a vida de vocês. Eu sou a vereda antiga, eu sou a vereda que não termina, eu sou o único caminho. E você é meu filho, você é minha filha. Você não segue uma religião, você não segue um programa, você não segue um dogma, você não segue um mecanismo. Nós seguimos Jesus Cristo. Nós seguimos aquele que é, aquele que deu a vida por nós, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que nos entregou vida e vida abundante, aquele que não deixou o pecado sobressair, mas sufragou o pecado por sua graça. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa vereda. Amém?